dia, crianças, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, continuando sobre o crescimento da igreja, sobre o que a gente está estudando, como os discípulos estão trabalhando para o crescimento da igreja. E vamos pedir para Deus nos ajudar a entender a sua palavra, a guardar no nosso coração e na nossa mente, e que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende na palavra de Deus. Amém? Estamos estudando que a igreja de Jesus aqui na terra está crescendo. Depois que Jesus subiu ao céu, ele deixou uma ordem para os discípulos para estar espalhando a palavra de Deus em todos os lugares. E assim a igreja estava crescendo. Lá em Atos, a gente tem alguns relatos de que a igreja estava crescendo muito. Lá em Atos 2:41, a Bíblia fala que já havia 3.000 pessoas, 3.000 homens na igreja lá em Jerusalém. Em Atos 4, no versículo 4, já havia 5.000 pessoas. Já em Atos 14, fala de multidões. Olha que bênção! A igreja estava crescendo. E olha só, a igreja estava crescendo, mas havia muitas dificuldades. A gente está estudando que os discípulos estavam sendo perseguidos, presos, as autoridades estavam falando, olha, não é para falar de Jesus, mas eles com ousadia continuavam a falar de Jesus. E a igreja estava crescendo bastante. Então, a gente estava vendo, a igreja estava com 3.000 homens. Depois começou 5.000 homens, aumentando, crescendo. Depois a gente viu que multidões de pessoas que estavam seguindo a Jesus, que estavam buscando a palavra de Jesus. Só que quando a gente tem muita gente, às vezes a gente tem muito problema também, né? Mas é o que estava acontecendo na igreja. Mas olha só como eles resolveram toda a situação. Havia pessoas de vários lugares na igreja lá em Jerusalém. E algumas dessas pessoas, a grande maioria, eram judeus. Só os judeus eram os descendentes lá de Abraão e seguiam a religião judaica e que agora estavam se convertendo a Jesus Cristo. E existiam dois grupos lá. Um grupo que eram os judeus que eram de Jerusalém, que nasceram lá em Jerusalém e moravam lá em Jerusalém. E eles tinham uma característica que eles falavam aramaico. Então eram judeus que falavam aramaico. Tinha um outro grupo lá na igreja, que era um grupo que era denominado helenistas. Eles eram judeus chamados de helenistas. E eles vinham de outras partes, de outros lugares lá para Jerusalém. E como eles vinham de outros lugares, eles falavam grego. Então eram judeus que falavam grego e judeus que falavam aramaico. Essa era uma diferença só para a gente entender que eram dois grupos diferentes. Mas o que estava acontecendo nessa época? A gente já estudou também que a igreja cuidava de todo mundo. Então muitas pessoas vendiam terras que tinha, casas, davam dinheiro para a igreja poder dividir com todo mundo e todo mundo ficar bem, não passar necessidade, não ficar com fome, ter o que vestir. Então a igreja fazia isso, fazia essa divisão. Só que olha só o que estava acontecendo. Os judeus helenistas, aqueles que falavam grego, estavam falando assim, olha, vocês estão dividindo os recursos, esse dinheiro que a igreja recebe das pessoas que vendem as coisas, só que as nossas viúvas, porque assim, lá naquela época, quando o pai da família, o homem da família morria e a esposa ficava viúva, normalmente as mulheres não trabalhavam. Então, as mulheres dependiam totalmente dos maridos para sobreviver. Quando acontecia do homem morrer, a viúva ficava totalmente desamparada, porque ela não tinha dinheiro, não tinha como sustentar a família. Então a igreja
cuidava principalmente dessas mulheres viúvas que não tinham como se sustentar, não tinham como cuidar dos filhos. E os judeus helenistas que falavam grego estavam falando assim, olha, tá tendo uma divisão meio injusta aí, porque os judeus aqui de Jerusalém estão ganhando uma parte maior e a gente, as viúvas dos judeus helenistas, estão ganhando uma parte menor. Então isso não tá certo, não tá certo. E foram reclamar com os discípulos que estavam lá organizando a igreja, cuidando da igreja. E chegaram lá e foram falar com os discípulos, olha, tá acontecendo isso, essa divisão não tá certa, tá errada, a gente precisa consertar isso. E os discípulos falaram assim, olha, é um problema, mas a gente não pode deixar de falar da palavra de Deus, de falar das boas obras de Jesus, de cuidar da igreja, de ficar em oração pela igreja, para cuidar dessas coisas. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Os discípulos falaram para toda aquela população, aquela multidão que estava na igreja, vocês vão e escolham 7 homens bons. A Bíblia fala ainda que eles falaram assim, os discípulos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, quer dizer, que sejam homens honestos, que todo mundo, quando a gente olha para essa pessoa, fala, nossa, que pessoa boa, né? Que pessoa honesta, de boa reputação, cheios do Espírito. Eles tinham que ter o Espírito de Jesus no coração deles, eles tinham que mostrar isso, que eles tinham Jesus no coração. E cheios de sabedoria. A gente precisa ter alguém sábio para resolver esses problemas, né? Então, a igreja ia escolher 7 homens assim, com boa reputação, cheios do Espírito Santo e sábios, homens sábios. E eles foram escolher 7 homens com todas essas características que os discípulos pediram. Então eles escolheram Estevão. Lembra bem desse nome, Estevão, a gente vai falar bastante dele ainda. Escolheram Filipe, escolheram Prócoro, escolheram Nicanor, escolheram Timão, escolheram Nicolau e escolheram Pármenas. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sábios. A Bíblia fala principalmente de Estevão. Quando escolheram esses nomes, eles falaram, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Guarde esse nome que a gente vai falar dele ainda. Eles levaram esses homens até os discípulos e falaram, olha, a gente escolheu esses homens. E os discípulos oraram e abençoaram esses homens para que eles pudessem cuidar desses assuntos da igreja também. Que os discípulos iam cuidar da palavra de Deus, iam orar, e esses homens sábios iriam cuidar dos demais assuntos, esses assuntos da divisão do dinheiro, qualquer outro assunto que viesse a atrapalhar o bom andamento da igreja. Porque Jesus queria que nada atrapalhasse o andamento da igreja, o crescimento da igreja. Então, ele deu sabedoria primeiro aos discípulos para que eles pudessem falar desses homens. Os discípulos abençoaram esses homens e eles foram trabalhar. A Bíblia fala que esses foram os primeiros diáconos da igreja primitiva. Então, são homens que trabalham na igreja. Hoje a gente também tem. A gente tem o pastor, a gente tem os diáconos. O pastor cuida
cuida da nossa parte espiritual, cuida da palavra de Deus, do que a gente precisa escutar, do que a gente precisa guardar no nosso coração. Eles oram pela gente, eles se preocupam muito com a palavra de Deus que vai ser trazida para a gente. Os diáconos se preocupam se está tudo em ordem com os membros da igreja, se alguém precisar de alguma coisa, se está com dificuldade em casa, se precisa de algum cuidado a mais. Então os diáconos ajudam o pastor na igreja, esses diáconos ajudavam os discípulos na igreja para que tudo ficasse em ordem, para que todos ficassem bem e para que a igreja crescesse. Lá no capítulo 6, no versículo 7, no finalzinho dessa história, fala assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Então, tudo isso que estava acontecendo era para que a igreja crescesse, para que a igreja enchesse de pessoas, mas não só pessoas que fossem lá só para ir na igreja, só para conseguir alguma coisa, mas que fossem pessoas cheias do Espírito Santo, que a palavra de Deus fosse espalhada pelo mundo e que a igreja possa glorificar a Deus. Amém? Então, que essa palavra esteja no coração de vocês e que a gente possa também, assim como essas pessoas da igreja primitiva, esses homens, os discípulos, que a gente possa trabalhar, que a gente possa orar, que a gente possa pedir a Jesus que nos ajude, que a nossa igreja possa crescer, não só em número, não só em pessoas, mas que cada vez mais a gente tenha o Espírito de Deus no nosso coração. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês a semana e a gente se vê logo mais. Tchau!